E deixa eu aproveitar esse gancho teu. Agora esquece, por favor, imigração. Esquece status migratório. Pelo que eu vou perguntar pra Carol. Porque eu sou da opinião que o contador aqui é mais importante de tudo que você vai precisar aqui no estado. Mais importante que um advogado, mais importante de qualquer um contador que você vai ter que fazer um amigo pro resto da sua vida. Que você vai ter que declarar imposto e pagar imposto muitas vezes pro resto da vida. Carol, vamos lá, sem colocar, nós não estamos aqui sem maquiar, sem querer tampar o sol com a peneira. Vamos lá, eu vou com as perguntas difíceis agora. Lá vem. Nós sabemos, a pessoa vem aqui, ela abre uma empresa. Esquece visto. Ela abriu essa empresa e ela começou a trabalhar nessa empresa. Trabalhou. Só que a empresa é de uma pessoa só e essa pessoa está sem status. Então o governo deixou abrir. Se é ela que está trabalhando ou se é o João que está trabalhando, não é problema nosso. Quando eu for declarar imposto, vou dar um exemplo pro canal, faz de conta que eu estou aqui sem status e tem um canal perguntas. E eu vou, vocês me pagam, tudo me paga, minha empresa está gerando dinheiro. Pode ser uma empresa de limpeza, construção, o que for. Só que essa empresa não tem funcionários. O único funcionário que não é funcionário sou eu. Porque eu não sou funcionário, que eu não posso ser funcionário, que eu não tenho documento para ser um funcionário. Quando eu vou declarar esse imposto de renda, esse dinheiro que essa empresa gerou, existe um lugar que pergunta, mas quem trabalhou nessa empresa? Quem? Ou não tem nada a ver? Não, em nenhuma declaração existe perguntando quem trabalhou. O que ocorre é, vou te dar um exemplo que é muito comum da LLC. Então, dentro da LLC eu vou ter um sócio que é o passivo ou o ativo. E muitas vezes, por engano, algumas pessoas colocam este sócio que não pode ser passivo, que não pode ser ativo, como ativo. Então, isso já indica que ele está fazendo a gestão e que ele está trabalhando. Então, se por um acaso, né, Walter, o Walter pode explicar melhor, entrar em algum processo de alguma investigação e ele tiver que justificar, como ele vai justificar até mesmo uma empresa com um dono só, se ele não tem nenhum subcontractor, que seria um autônomo, não tem nenhum funcionário registrado. Mas dentro da declaração não tem campo para dizer se o dono trabalhou ou não. Em alguns tipos de empresas, que são para os residentes, que é a 1120S, normalmente o dono que trabalha é obrigado a ter um W2 se ele realmente está ativo na empresa. Então é fácil identificar que aquele W2, na linha onde ele vai aparecer no imposto, que é do dono. Agora, por exemplo, numa LLC, que o dono não tira salário, porque toda a distribuição ela já é levada em consideração para o cálculo da contribuição social, é um xizinho dentro da declaração que vai dizer se ele é passivo ou ativo. E se eu for passivo, significa que eu não trabalho. Supostamente, você só investiu dinheiro naquele negócio e você vai ter direito a retirar os seus lucros dali sem estar participando ativamente, ou seja, trabalhando. Tá. Então, quando eu retiro um lucro, sendo um estrangeiro, indocumentado, eu moro no Brasil ou não interessa onde eu moro, eu não tendo documentos legais, eu vou e tiro $10 mil por mês. Vamos falar por ano. Por ano eu tiro $50 mil por ano. Quanto de imposto, qual é a porcentagem que eu vou pagar comparando com quem tem Social Security tudo bonitinho se fosse um salário? Mais ou menos. A diferença de alíquota, Paulo, ela não é muito grande do não residente para o residente. A grande diferença de um imposto de não residente para um residente é que nós, residentes, temos uma isenção. Então, para quem é casado, de 27.950, para quem é solteiro, de 12.950. O não residente não tem essa isenção. Então, um exemplo, se eu tirar 50 mil, eu vou pegar 50 mil menos 27.950, aí eu tenho a base de cálculo. Então, já diminuiu bastante. Sobre essa base de cálculo que você vai pagar imposto. Para o não residente, ele não tem essa dedução. Então, os 50 mil serão tributados integralmente. Então, consequentemente, ele vai pagar um imposto mais alto. Então, eu estou falando num modelo comum que é o da LLC. Agora, para aqueles que têm corporação, que é uma opção muito comum, para alguns que por motivos N não podem aparecer ou não podem aparecer como gestor, etc., é diferente. Então, a própria empresa vai pagar um imposto, que é a corporação, numa alíquota de 21%, flat rate, e se o dono residente ou não residente fizer distribuição de dividendos, ele vai declarar esses dividendos na sua pessoa física e pagar imposto novamente sobre esse montante. E aí, nesse caso, também o não residente e o residente vão ter uma diferença de cálculo, porque o residente tem a dedução que o não residente não tem. Então, o não residente que assume realmente que é não residente, faz sua declaração da forma correta, sempre vai pagar um pouquinho mais de imposto que nós, porque ele não tem a dedução. Mas não é porque a alíquota é maior, é porque ele não tem a dedução.
Perfeito. Então, quanto que é a porcentagem? Existe um flat? Pra gente saber? Ela vai de 0 para pessoa física a no máximo 37%, que esse ano a gente estava com receio que eles fossem fazer alguma modificação depois que passou o TCJA, mas se manteve ainda a alíquota máxima de 37%. Então, para aquelas pessoas que são casadas e declaram juntas, quem ganha mais de $628 mil por ano já cai numa alíquota de 37%. E quem tá falando dos pouquinho de 50 mil, Em torno de 50 mil para uma pessoa casada, ela vai cair aí numa alíquota de uns 12,5%, 13,5%, porque a nossa tabela é progressiva. Então, eu tenho que somar todas as receitas, e cada receita é tributada de uma forma diferente. Então, o trabalho assalariado é tributado de uma forma, o aluguel de outra, os dividendos forem qualificados ou não ou qualificados de outra, a receita que vem da sua empresa, daquelas pass-through entities, que são as 1120S e os 1065 das LLCs, de outra forma. Então, a gente junta tudo isso, cada um tem uma fórmula para o cálculo, e no final a gente tem um effective rate, que é a alíquota, vamos dizer assim, combinada de todas as receitas, quanto que deu o average, a média. entendi. Então, Muita coisa, né? bastante coisa. Grila, Carol. Nossa, por isso que eu amo essa menina. Eu sou tão proud de você Eu que também. você não imagina. Eu também. Eu amo a Carol. E eu de Ela vocês? viajou comigo no final do ano. Nossa, ela dava um Detona, né? baile para as perguntas mais cabeludas. Aliás, posso aproveitar para fazer Claro, uma? por favor. Cabeluda você vai fazer? Não para mim, mas para mim tem perguntado Para muito um de amigo novo. meu. Pra minha amiga. Pra minha amiga. As pessoas sempre perguntavam como declarar um imóvel no imposto de renda do Brasil. Agora eles têm me perguntado como declarar corretamente no Brasil os rendimentos que esse imóvel está gerando aqui. Excelente pergunta, porque isso é uma informação que a gente aqui nos Estados Unidos bate muito na tecla para nós residentes. Então, você vai fazer imposto, falar, Maurício, sua receita é do Brasil, sua receita é lá de Portugal, sua receita é de não sei mais de onde. Agora, o brasileiro, contador no Brasil, ele não tem muito esse hábito, porque não é um país como os Estados Unidos, que tem Gente do mundo todo. milhões de imigrantes. Então, toda vez que você fala com um profissional no Brasil e você fala um residente ou fez saída ou não fez, mas não residente, complica tudo. Eles conhecem o básico. Então, para esclarecer, se a pessoa não é residente aqui, mas é no Brasil, então lá no Brasil ela tem a obrigação de declarar essa receita de aluguel também dentro da declaração de imposto de renda. Tem um campo onde fala rendimentos auferidos no exterior. Então, o lucro líquido dessa atividade aqui no exterior, porque lá no Brasil também pode deduzir as despesas associadas à locação, ela vai informar lá no Brasil. Mas só o líquido. Aqui ela já fez Ela pode informar só o líquido, porque ela já tem um relatório demonstrando que a receita dela foi aquilo. Não recebeu, sei lá, 50 mil de aluguel. Dos 50 sobrou 10. Então, ela vai declarar 10 mil lá no Brasil. Um outro ponto que é muito importante em relação a DCBE, porque muita gente comete erros nessa declaração. O que é isso, meu amor? Que é a declaração de capital no exterior, semelhante ao nosso FBAR. Então, todos os brasileiros que possuem... Aquilo que você me falou, você me deixou com a cabeça... É acima de 100 mil, né? Não, O Banco para Central. Não, ela pro falou Banco pra mim Central assim, agora meu pai faleceu e eu sou sócia da empresa dele agora lá. E eu, minha irmã, todo mundo que for cidadão americano, foi a maioria, como é que é? Se a Ela gente está for- falando das CFCs, das Controlled Foreign Corporations, que é uma regra assim, extremamente complexa, que entrou em vigor em 2018 e agora que realmente a gente está colocando em prática, até mesmo porque a Receita não tinha terminado de escrever a lei. Isso que você está Lá. dizendo aqui. Aqui. Então, isso que ela está dizendo, que é uma coisa bem importante da gente falar, é que se algum de nós formos acionistas em alguma empresa no Brasil, com participação de mais de 10%, independendo se os sócios são residentes americanos ou não. Você já tem que fazer uma declaração aqui para informar a sua participação. Sorry. Aí, para complicar Sorry. um pouquinho mais, a gente vai para as empresas que eles chamam de controladas. O que quer dizer controlada? Controlada por nós, residentes americanos. Então, se eu tenho 25, você tem 25 e o Walter tem 25, é controlada por americano. Então, nós temos a obrigação hoje de declarar na nossa declaração não os dividendos, porque antigamente, antes de 2018, você só declarava aquilo que foi repatriado, ou seja, distribuído na forma de dividendos. Como ninguém distribuía dividendos, porque a regra era essa, ficou-se muito tempo esse negócio e a Receita daqui não recebendo nada. Então, a lei mudou. E agora, independente se você distribuiu dividendos ou não, o lucro líquido da operação no Brasil tem que entrar na minha, na do Walter e na sua. Então,
Proporcionalmente. Proporcionalmente à nossa participação. E lembrando que na regra tradicional, se a gente não optar por fazer nenhuma eleição, não pode compensar o imposto que foi pago no Brasil para as pessoas físicas. Existe uma regra diferenciada de quando uma corporação é acionista no Brasil. Mas para nós, pessoas físicas, sendo acionistas lá, a gente teria que declarar $250 mil cada um, compensando zero do imposto que foi pago no Brasil. Aí existem possibilidades de fazer uma eleição para tratar um indivíduo, pessoa física, como uma corporação, para ter alguns benefícios. Por isso que a gente tem reunião semana que vem. Exatamente. Agora, rapidinho, última pergunta. E como que é controlado? Como que o governo sabe se tem, se não tem? Esse é o grande dilema, né? Porque já tem algum tempo, desde 2015, quando foi implementada a lei do FATCA, que eles obrigaram todos os bancos a criar aquele DIN number, né? Que é o Global Identification Number para os bancos. Então, por exemplo, o Bradesco tem um número, o Banco do Brasil outro, o Chase aqui tem um. Então, através desse número de identificação, conseguiria trocar informação. Só que, então, nenhuma pessoa de compliance de banco americano nem brasileiro consegue passar essa informação e deve ter até mesmo por uma questão de sigilo, né? Senão começa a trocar informação. E aí, como que você faz aí? Vai aparecer aqui? Então, a gente não tem, assim, claramente explicado por eles de qual forma essa informação vai ocorrer, mas vai correr o risco, sendo que a multa é de $100 mil. Se pegar, mínima, o problema é quando ou pega. 50% do valor do patrimônio. Então é muito bom. arriscado. Aqueles que arriscam são bem corajosos. A ideia foi combater lavagem de dinheiro e terrorismo, tráfico de drogas, tudo, mas a informação tá lá. É só apertar os botõezinhos lá que... A ignorância não justifica, né? Se a pessoa falar não sabia, não interessa, paga igual. Não, é assim, é uma coisa que você tem que ter consciência. Eu faço o sales tax da CarPoint todo mês. E, cara, você pode fazer o que você quiser ali. Você pode dizer, eu tenho 10 repossession e botar lá, eu tenho que pagar $20 mil de sales tax, eu posso dizer, eu tive 10 repossession e vou pagar só 5. Infelizmente, essa questão dos Estados Unidos estar antigamente acostumado a lidar só com americanos, que todo mundo colocava, né, a verdade, foi onde todos os estrangeiros, não vou nem falar brasileiro, usufruíram dessa brecha na lei. Você imagina no Brasil o cara vai escolher as notas que ele vai declarar. Mas isso é um princípio histórico. Eu sempre disse que se você pegar uma criança boazinha e uma criança levada, quem que vai corromper quem? A levada. Você acha que a boazinha vai doutrinar a levada ou você acha que a levada vai corromper a boazinha? Não, você tem que se tornar americano e assim, eu pego o negócio lá, bom, é isso, tá bom. E cara, você dorme tranquilo. Esse é que é o lance. Você dorme tranquilo, porque pode vir. Então, assim, a gente não tem inspeção. E sales tax da cadeia, né? Então, da cadeia mais rápido. Daí o pagamento não extingue a punibilidade como extingue no Brasil. No Brasil, você pagar até o último dia, você se livra da prisão. Aqui não. Não, aqui eles simplesmente, ano passado eu tive 2 clientes que foram presos, né, de surpresa, que não eram clientes meus, eram clientes de outros escritórios e acabaram aparecendo para eu resolver depois que o problema já estava causado, né? Então, 12 meses sem declarar os seus tax, porque o contador não fazia, porque não sei o quê, porque nananã. Polícia, 2 horas da manhã, sei lá que horas que foi na porta da casa do cara. Que medo. Leva preso, pelo menos 48 horas. Até Depois sales tax, né? Você não pagaram? Não sei os tax, que eu era tô dizendo. tax, 2 empresas de brasileiros. Exatamente. Eu te mandei um pra ver se você conseguia fazer o expand dele. E é um negócio pra mim? Não lembro desse. Eu tive há muitos anos, coisa de 12 anos atrás, 14 anos atrás. Sales tax de uma dessas lojas de brasileiro que vendia eletroeletrônicos, né? Não pagava sales tax há 2 anos e um dia, quando entrou aqui no país... Não, e assim, é um negócio que eu imagino, eu tenho já de loja, 19 anos. Então, eu sei fazer, faço. Agora, quem tá chegando, quem abriu um negócio, não só de carro é mais complexo, mas qualquer... Não é fácil, você tem que olhar, você tem que saber. E as pessoas podem estar errando por não saberem e podem ficar expostas, né? Mas a questão cultural tá atrapalhando também, viu, Maurício? Porque eu tenho visto imposto de lojas de carro, tem os concorrentes aí que o pessoal não declara, viu?